quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. E tá um pouco tarde, né? Mas vai dar certo, né? Por isso que a gente está aqui reunido hoje para dar continuidade ao nosso assunto, né? Ao nosso material, na verdade, que nós vamos falar hoje sobre ecossistema. Você sabe o que é ecossistema? Já ouviu falar de ecossistema? O sistema é um conjunto de alguma coisa. E eco é o quê? Nós vamos já descobrir o que é ecossistema. Para isso, pegue seu livro na página 116 e vamos lá continuar. Na verdade, nós vamos conhecer esse tema hoje, que é ecossistema. Gente, não é Covid. Então, na imagem, observa que tem a imagem do pôr do sol, tem duas araras e tem o fundo do mar. Nós temos 3 ecossistemas diferentes. Nele podemos perceber a existência de diversos elementos vivos. No mar, peixes, fora do mar tem os vegetais, tem os pássaros, e de elementos não vivos, a água, o solo, a luz, as pedras, o vento. Então, observa só. Eu posso concluir que ecossistema ele é uma relação de seres vivos com seres não vivos. Anota aí o que é ecossistema. É uma relação de seres bióticos, que são seres vivos, com seres abióticos, que são seres não vivos. O que é ecossistema? É uma relação harmônica entre seres abióticos com seres bióticos. Tia, mas o que é seres abióticos? São seres que não têm vida, como por exemplo a água, o sol, que é a terra, né? O vento, as pedras. E o que é seres bióticos? São seres que têm vida. Todos seres. E o que é mesmo um ser vivo? Como é que a ciência classifica um ser vivo? Aqueles seres que são capazes de nascer, se desenvolver, se movimentar, que se reproduzem, geram descendentes da mesma espécie férteis, que tem célula, certo? Então vamos lá continuar. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam, todos os elementos vivos e não vivos. Elementos vivos nós chamamos de seres bióticos e não vivos, abióticos. Desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Olha o nome novo que tem aí, habitat. Habitat, o que é mesmo habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando a característica do lugar. Qual é o habitat do peixe? A água, seja ela doce, se ele for de água doce, salgado, se ele for de água do mar, certo? Então, o habitat é o lugar que o animal se desenvolve, que o ser se desenvolve. Qual é o habitat do pássaro? As árvores, os pastos terrestres, né? Lá na página 17 agora. Com a escassez de chuva, escassez, o que é escassez? A diminuição, está acabando a chuva. Essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz que eles eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobreviverem no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, do mar, do deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles percebemos a presença de elementos físicos, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. Então podemos concluir que ecossistema é o quê? O conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Por exemplo, lá no mar, no ecossistema aquático, quem são os seres lá? Peixe, algas, a água, fazem parte desse ecossistema, não é? E para falar de ecossistema, a gente vai falar de uma ciência, né? de uma parte da ciência que estuda exatamente a natureza, que se chama ecologia, que é o estudo de ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos vivos e abióticos não vivos de um ambiente. Então, a área da ciência
que é responsável por estudar os ecossistemas, nós chamamos de ecologia. Então, vamos ver se você aprendeu esses 3 conceitos até agora. Habitat, que habitat é o local, o ambiente onde os animais e os seres vivos se desenvolvem. Ecossistema é um conjunto formado por seres vivos e não vivos. E ecologia é a área da ciência que estuda os ecossistemas, certo? Então, dando continuidade aí, componentes de um ecossistema. Observe que temos uma imagem como se fosse uma savana, né? Parece assim na África. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores abióticos são todos os seres que vivem no ecossistema. Abióticos, fatores bióticos. Bio é de vida. Então, todos os seres bióticos são aqueles que têm vida. Plantas e animais, tanto vida animal como vida vegetal. Os fatores abióticos, observa que tem uma letra A no início da palavra. Abiótica, a letra A, eu falei isso na sala para vocês, ela vem negando a frase. Se biótico é vivo, o A, não vivo, são seres que não possuem vida. E como é que a senhora sabe que esse ser não tem vida? Você já viu uma pedra crescer? Já viu uma pedra grande, porque se acumulou muito sedimento lá. Você já viu a água nascer, crescer e se reproduzir? Não, você vê a água em um movimento, em uma correnteza, e isso acontece por causa do vento, isso acontece pelo deslocamento dessa água, mas não porque ela cresce, nasce e se reproduz. Então, seres que não são capazes de nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir, não são classificados como seres vivos. Os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, como a água, a luz solar, a temperatura, as rochas, o solo, o vento, certo? Aqui tem, continuando na 118, observe os diferentes tipos de ecossistema. Temos o ecossistema aquático, o manguezal e o deserto. Claro que tem muitos outros ecossistemas que vocês podem estar pesquisando quais os tipos de ecossistema mais presentes, mais comum no Brasil. O aquático, como os recifes de corais, são bem mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. Então, o manguezal é uma característica de encontros de água salgada com água doce. Então, esses locais que tem esses encontros de água, vai se desenvolver ecossistemas de tipo manguezal, certo? E o deserto, a característica principal de um deserto é porque ela é seco. Havia um deserto com mar, com rio? Claro que não, né? Com isso, todos os animais, como as plantas que vivem nesse habitat, são adaptados para viver na escassez da chuva, ok? Por isso que você vê planta com espinhos. Por que algumas plantas possuem espinho, tia? Porque plantas que têm espinho, elas são adaptadas para reservar água no seu interior e não diminuir, não perder água, certo? Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há uma presença de elementos físicos, como o calor, a umidade ou o conjunto de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio no lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Vocês estão observando que está acontecendo vários focos de queimadas no Pantanal, né? Ano passado a gente teve um grande foco de fogo na Amazônia e esse ano está sendo no Pantanal. E o que isso vem prejudicar? Ah, tem um monte de animal morrendo, um monte de plantas. Sim, mas hoje, estudando sobre ecossistema, eu posso dizer que tem vários ecossistemas que estão sendo afetados, que estão se acabando. Então, quando um animal ele morre, não acaba só a espécie de animal, acaba também uma espécie vegetal. Por quê? Porque tem vegetal que depende dele. Assim como quando acaba um vegetal, tem uma espécie de animal que também se acaba. Por quê? Porque tem animal
que depende desse vegetal, assim como tem vegetal que depende do animal. É um ciclo de vida, que um vai dependendo do outro. Então, com a queima do Pantanal, vai afetando a fauna, que são os animais, e a flora, que são os vegetais. E, consequentemente, afeta também nós que dependemos diretamente e indiretamente, porque vocês sabem que as plantas, elas produzem, elas liberam, elas não conseguem absorver oxigênio. O que é que elas fazem? Elas consomem o carbono e jogam oxigênio na atmosfera. E quem usa oxigênio? Nós. E se diminui essa quantidade de planta, diminui o quê? Produção de oxigênio. Vai gerar o quê? Nós vamos começar a respirar muito gás poluente, que está sendo emitido na natureza, e prejudicar a nossa saúde, gerar várias e outras doenças, que isso é um assunto para outra aula, mas só para vocês entenderem por que tem uma relação de ecossistema com as queimadas do Pantanal. Porque o Pantanal, ele tem muita região de manguezal, ele é a maior região inundada do mundo, então tem muito ecossistema aquático sendo muito afetado, certo? Então, só relacionando aí o tema da aula, ecossistema, que é um conjunto de seres vivos e não vivos, com as queimadas do Pantanal, ok? Então, tá ficando aí na página 119 e 120, uma atividade para vocês brincarem aí em casa. E na próxima aula a gente se encontra para corrigir essa tarefa, combinado? Fiquem com Deus e até mais.